Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas, estamos aqui para mais uma aula de História e hoje a gente vai estar falando sobre as civilizações mesoamericanas ou pré-colombianas, certo? Essas civilizações elas vão ser bastante características porque essas civilizações elas vão ser uma das maiores que a gente vai ter dentro desse continente, tanto o continente norte, parte do continente norte-americano, parte do continente da América Central e América do Sul, certo? A gente vai ter então como um dos principais povos dessas civilizações pré-colombianas, sabe? A gente vai ter a civilização maia. Os maias eles foram uma civilização que ela foi desenvolvida numa região conhecida como Mesoamérica. Mas o que é Mesoamérica? Significa que ela foi localizada na América Central, em sua maior parte, né? A grande maioria dela foi localizada na América Central, e partes também foram localizadas na América do Norte, no que a gente conhece hoje como México, certo? Bem, a civilização ela teve seus principais centros localizados, principalmente na Guatemala, no México, mas também há vestígios das civilizações em El Salvador, em Belize, em Honduras e várias outras localidades diferentes, certo? Para continuarmos agora falando um pouco dessa civilização, a gente precisa entender um pouco sobre a religião deles, certo? E como era a religião dos maias? Bem, a primeira informação sim, de relevância que a gente vai ter da religião maia é que eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, assim como outros povos mesoamericanos, eles vão considerar que os deuses habitavam um lugar chamado Tamonachan, certo? Tamonachan, que vai ser um paraíso mitológico. Esse povo, ele acredita que os acontecimentos do mundo natural, ou seja, chuva, raio, o próprio sol, eles se dão através de forças espirituais e o poder dos ancestrais, ou seja, dos povos que antecederam eles. Além disso, eles pensavam que certos locais da natureza eram tidos como locais sagrados, como por exemplo as cavernas para eles eram tidas como passagens para o mundo espiritual. E já como essas cavernas eram tidas como passagem para o mundo espiritual, eles acreditavam que rituais seriam realizados ali, certo? E esses rituais eles aconteceriam nessas cavernas, então eles praticavam vários tipos de rituais dentro das cavernas. A gente vai ter também da civilização maia uma coisa que não é comum para algumas civilizações, no entanto para outras é algo bem normal, digamos assim, que é o sacrifício humano. A civilização maia ela tinha sacrifícios humanos para garantir que os deuses estivessem satisfeitos basicamente com o funcionamento do universo. Então esse povo ele costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que se entregavam voluntariamente para fazer esses sacrifícios. Ou seja, existiam pessoas que acreditavam tanto nesses deuses que ao ponto de se sacrificar da sua própria vida para que esses deuses abençoassem o povo, certo? Então esses sacrifícios eles aconteciam basicamente, eram bastante violentos, as formas mais comuns era por decapitação, que é arrancar a cabeça, e por arrancar o coração da pessoa ainda viva, o que é uma coisa extremamente dolorosa, extremamente macabra pensando hoje em dia, mas que no entanto naquela época era algo considerado normal, certo? Outra coisa, as cerimônias religiosas deles, dos maias, elas também eram bastante caracterizadas pelo uso de substâncias alucinógenas, ou seja, eles se utilizavam, por exemplo, de bebidas alucinógenas que eram chamadas de bauche. Esse bauche ele era composto por bebida alcoólica, que era feita de mel, casca de árvores e cogumelos alucinógenos. Esse ritual fazia com que a pessoa tivesse vários delírios e pensamentos e coisas diferentes que elas iam ver durante esses rituais. No entanto, existiam alguns tipos de rituais que eram feitos mais para pessoas
de uma elite da sociedade, que era chamado o ritual de transe. As pessoas entravam em um certo transe e a partir daí eles tinham visões e várias coisas diferentes, certo? Mas enfim, agora saindo um pouco da religião e já voltando um pouco mais para a sociedade, para a cultura daquele povo da época, os maias eles possuíam uma sociedade hierarquizada, ou seja, ela é dividida em grupos sociais muito bem definidos, que cada qual vai ter como função destinada a algum objetivo, certo? Por exemplo, os grupos mais numerosos da sociedade eram os camponeses, que eles iam ser responsáveis pela agricultura, pelo abastecimento, claro, da cidade, e tinha também, depois desses camponeses, claro, a gente tinha a elite, que ela era responsável pela administração de tudo que ocorria ali dentro das cidades e estados, e pelas funções, digamos, religiosas. Bem, a cidade-estado eu vou deixar aqui para vocês a definição, para vocês entenderem bem. Bem, a autoridade máxima, então, depois dessa elite, era a pirâmide social, né? No caso, lá no topinho estava o rei, ou seja, o rei da cidade, que era chamado de Ajau. Enfim, os maias, passando um pouco para a cultura agora, os maias eles enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, ou seja, ciclos e fases que iriam se repetir para sempre. Dentro dessa divisão, eles possuíam um sistema de calendário, certo? Um desses sistemas de calendário era o chamado Raab. Esse Raab, ele acreditava que os dias eles eram compostos, esse calendário ele era composto por 365 dias. Ele é chamado de Raab, certo? Bem, agora partindo um pouco já para a política, os maias eles nunca formaram um império, digamos, propriamente dito. Ele não era consolidado o império, como por exemplo os incas e os astecas, que a gente vai estudar mais para frente, porque a organização política deles era baseada em cidades-estados, como eu deixei lá para vocês a definição. Ou seja, uma cidade ela era uma entidade administrativa independente, ou seja, ela não tinha aquela função de ser um império gigantesco com uma pessoa só liderando. Existiam várias cidadezinhas, estados, que elas tinham um governo independente, certo? Com autoridades próprias, com fronteiras e, bem, elas eram estabelecidos limites através de propriedade e tal. No caso da civilização maia, a zona de ocupação é considerada como regiões que estavam sob a influência maia, certo? As cidades-estados maias praticavam o comércio entre si, ou seja, elas estabeleciam um comércio umas com as outras, elas tinham esse diálogo, que também eles vão ter essas guerras aconteciam porque determinadas cidades sempre tentavam impor o domínio sobre cidades vizinhas, ou seja, as próprias cidades vizinhas, as cidades-estados, elas entravam em conflito muitas vezes. Bem, ao longo da história, da história maia, algumas cidades conseguiram impor certos domínios em outras. Enfim, os sacrifícios humanos também, voltando um pouco, ele era basicamente, tinha uma importância muito grande em uma função, digamos, política, quanto organização. Outra coisa, já na decadência dos maias, agora finalizando um pouco nossa aula, a civilização maia ela viveu seu auge durante o período de 250 depois de Cristo até mais ou menos 950, até mais ou menos 900 depois de Cristo. Após esse período, os historiadores, grande parte dos historiadores, eles vão apontar que foi iniciada uma decadência que vai levar ao desaparecimento dessa civilização maia, certo? Esse período de declínio ele é conhecido como um período pós-clássico. Esse período pós-clássico vai acontecer por diversos motivos. Bem, um dos motivos dessa decadência, que são estudados até hoje, eles vão apontar que vai ser a falta de alimentos, que vai resultar que é resultado de uma superpopulação, ou seja, muitas pessoas, e vai faltar alimento para essas pessoas, certo? Esgotamento de terra, desastres naturais, doenças, além de guerras entre si, certo? Essa foi nossa aula de hoje, foi uma aula um pouquinho mais extensa do que as outras, mas ela foi para falar para vocês sobre a civilização maia, certo? E como ela era constituída.
Até mais, um abraço.